Olá, vamos junto para mais uma gota de luz? Nos inspirou hoje um trecho do Evangelho retirado lá das cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, em que ele nos coloca o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. No meio das tribulações, ou seja, no meio das dificuldades ou quando enfrentamos nossos maiores problemas, nos defrontamos certamente com aquilo que chamamos de emoção. Emoção é o sentimento que nos habita, mas muito mais do que nos habitar, ele nos move, ele nos impulsiona na nossa forma de agir. Quando estamos frente às emoções, muitas vezes é difícil pensar, raciocinar, ponderar, flexibilizar. São os desafios mesmo da experiência humana, aqueles que nos colocam muitas vezes em situações que não conseguimos compreender bem, nem frente a nós mesmos, a nossa consciência, nem frente àquilo tudo que pregamos ou que desejamos ser. Entender as emoções é uma parte muito importante para a gente aprender a se comportar e a se dirigir ao longo da vida. Tem um neurologista, estudioso do comportamento humano, um português, chamado Antônio Damasio, que nos traz reflexões e informações muito importantes, né? Foi um grande cientista, um estudioso mesmo, e que começou a nos falar sobre esse assunto de uma forma mais direta e muito esclarecedora. Eu retirei uns trechinhos aqui da fala dele. Num deles ele diz: emoções não são um luxo, mas um complexo instrumento de auxílio na luta pela existência. Toda e qualquer expressão racional está baseada em emoções, ou seja, tudo aquilo que a gente fala, que está fazendo a partir do nosso raciocínio, da nossa razão, tem na base uma emoção, um sentimento, algo que nos move e que muitas vezes nos foge à consciência. Ele ainda diz: emoções orientam e influem no comportamento do ser humano, veiculando sinais que servem de comunicação e de expressão consigo e com os outros. Vejamos quanto isso é verdadeiro. É a nossa emoção que transborda na nossa comunicação, seja ela verbal, seja ela corporal, e que trazem as informações mais importantes quando nos colocamos uns frente aos outros. Retomando lá, Paulo, então, naquele versículo inicial, quando ele diz que nós devemos agradecer pelas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo nos coloca para refletir, então, o quanto é importante que nós possamos passar pelas experiências da vida, pelas dificuldades e pelos problemas, mas com maior ciência do que vai na nossa emoção, para que a partir disso nós possamos nos construir, sabendo então que essa tribulação é que vai produzir em nós a chance de sermos mais pacientes e a partir dessa paciência com a dificuldade, construir a nossa maturidade, a nossa experiência, e a partir dessa experiência, a esperança, aquilo que nos faz caminhar de cabeça erguida e seguros de que mais à frente existe algo positivo, existe algo que vai fazer valer a pena tudo aquilo que a gente viveu. E eu confirmo tudo isso que a gente está conversando aqui um pouquinho hoje, com um outro trecho também de uma carta de Paulo, mas agora falando aos Gálatas, em que ele diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Somos seres espirituais. Nosso destino seguramente tem a ver com a educação das nossas emoções e, a partir disso, nosso amadurecimento e, enfim, uma vida mais feliz, com muito mais satisfação. Que nós consigamos percorrer os nossos percursos cheios de esperança, fé e motivados, porque Deus é amor e Ele quer só o nosso bem. Fiquemos em paz e até breve.